Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso, mais um vídeo aqui rolando. Eu sei que eu demoro muito para gravar vídeos, mas são todos feitos com muito carinho, com muita dedicação e muito sofrimento também. Brincadeira, vamos nessa, vamos começar. Foi um vídeo muito pedido por uma galera aí que eu conheço, que falou: cara, faz um vídeo sobre os básicos que eu preciso saber, eu não entendo muito bem como funciona tal coisa, não sei o que lá. Então se você nunca mexeu numa câmera, esse é o vídeo pra você, que você descubra como usar uma câmera dessa, por exemplo, aqui, que a gente já vai falar dela. E você perdeu o medo pouco a pouco, e daqui a pouco você vai estar tirando fotos, fazendo vídeos incríveis, com certeza. Então, sem mais delongas, o que você precisa dominar para poder usar qualquer câmera, tá? Quando a gente tá falando de filme, básico da filmagem. E eu falo dominar porque você precisa criar uma memória muscular, um negócio que você quase não pensa sobre. Você vai estar lá trabalhando de verdade para uma marca, para uma empresa, para uma pessoa, e eles não vão te dar um tempo para você consultar o Google ou esse vídeo aqui no caso, para você falar: puta, é assim que funciona o ISO, peraí. Não, tem que ser uma coisa que já tá dentro de você, que você já tenha esse conhecimento, por isso que eu falo dominar. E quando eu falo qualquer câmera, é qualquer câmera mesmo, porque a lógica é a mesma para qualquer câmera, juro pra você, desde aquela PowerShot desse tamanhico aqui até aquela Alexa gigante de cinema que os caras usam para gravar lá em Hollywood, por exemplo. Então, o que você precisa saber de fato, tá? São 6 coisinhas só, é uma mão e um dedo, é isso. É fácil de lembrar, e quando você começar a usar realmente essas câmeras, você vai encontrar isso toda vez, cara. Você vai usar isso todo dia, toda hora, cada minuto do seu da sua gravação. Você vai estar pensando sobre essas 6 coisas. Então vai virar um negócio natural pra você, fique tranquilo, tá? O que são essas 6 coisas? É o balanço do branco, o fotômetro, o frame rate, a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO. A gente vai brincar com essa câmera aqui, que é a T6i, que é a câmera da Canon. É uma das câmeras mais populares que tem no mercado hoje, porque ela tem praticamente tudo que você precisa por um preço mais acessível do que as outras câmeras do mercado, tá? Então é uma ótima opção para você que está começando, para você que não tem ideia de qual câmera comprar. Eu recomendo você comprar essa aqui, tá? Essa aqui é do Maurício, meu brother, então eu queria agradecer a ele por ter emprestado, valeu, Mal, tamo junto. E vocês vão aprender a usar ela aqui hoje, então vamos nessa. Balanço do branco, provavelmente aconteceu com você, como aconteceu comigo quando a gente começa a usar uma câmera dessa. Você fez a cena, ela tava bonitona, você apertou o REC, e aí quando você foi ver o resultado, por algum motivo a imagem tava tipo muito azul, muito amarela, verde, roxa, todas as cores do arco-íris menos a que você queria. Por que acontece isso? Porque você não fez o balanço do branco. E o que quer dizer isso de fato? Cada tipo de luz possui um tipo de temperatura e um tipo de cor diferente. Você quer uma prova disso? Olha ali pra trás, tá vendo na estante? Eu tenho uma luz que ela é quente e amarela, mais pro laranja, e ali eu tenho uma luz fria que é branca. Ali você já consegue perceber essa diferença. Então a sua câmera, ela consegue identificar esse tipo diferente de luz, só que você precisa avisar para ela, você precisa mostrar para ela qual é a luz principal que você está usando. E como que você mostra? Então vai vir aqui no botão Q, se você estiver usando uma Canon, que é mais ou menos o menu. Aqui vai ter todas as opções para você brincar, tá? Vamos focar aqui primeiro no balanço do branco, que é esse botão aqui, ó, esse segundo botão. Aí tá vendo aqui que tá escrito balanço de brancos? E aqui embaixo vão estar todas as opções de balanço de branco que você pode escolher. Então esse primeiro é o automático. Toda câmera digital hoje tem esse balanço do branco automático. Ele é útil quando você não tem tempo de fazer o balanço, mas se você tem, recomendo você fazer, tá? Aí tá vendo que ele me indica, ó, ele fala pra mim, ó, você tá usando a luz do dia? Se você tiver, usa esse. Se você estiver num lugar nublado, usa esse. Se você estiver usando uma lâmpada de tungstênio, uma lâmpada incandescente, usa esse. Aí, ó, tá vendo aqui que ela ficou bem azul? Isso acontece porque uma lâmpada de tungstênio, que é o efeito que a gente tá usando aqui, ele é bem amarelado, ele é bem forte no amarelo. Então ele joga mais pro azul para dar aquela equilibrada, para ficar branco. Por isso que chama balanço do branco. E aí tem a luz fluorescente, flash. E o último é o personalizado, que é o que a gente vai usar agora, tá? Então, para você usar o balanço do branco personalizado, primeiro você tem que apertar aqui
no personalizado, tá? Depois você vai tirar uma foto de uma superfície branca, tá? Pode ser uma folha de sulfite tipo essa aqui, pode ser uma parede branca, tipo a minha parede aqui, qualquer coisa que seja realmente branca, tá? E aí o lance é tirar a foto, então eu vou tirar a foto aqui pra vocês verem. Tô fazendo um Inception aqui, galera. Eu tô filmando a câmera da câmera. Vocês viram aqui que eu fotografei uma superfície branca. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no botão menu. Esse botão aqui, menu, tá vendo? Vou apertar ele. E agora você vai procurar no menu a opção balanço do branco personalizado. Ou WB personalizado, que é esse aqui. E aí ele vai pedir para você escolher a imagem da superfície branca que você fotografou. Por que ele pede para você fotografar? Para a câmera ter um parâmetro de uma superfície branca que está exposta à luz que você está usando, entendeu? Então, se você está num ambiente com uma luz fria e fotografar uma superfície branca naquela luz, vai ser o mais próximo da realidade possível. E ele vai pedir para você escolher. Então, eu vou apertar para ele definir como esse aqui vai ser o balanço do branco, certo? E aí, quando você vê na tua imagem, aqui não dá para ver, mas eu vou filmar a outra câmera agora, ó. Tô gravando agora com tungstênio e vocês veem como tá azul, tá bizarro, né, a cor, não tá certo. Agora eu apertei no personalizado, porque a gente tirou a fotografia do branco e fez o balanço do branco. E agora a imagem tá certinha. Então é assim que o balanço do branco funciona, tá? Agora a gente vai falar do fotômetro. Fotômetro nada mais é do que essa régua aqui que fica embaixo da tela, do seu visor aí. Ele é o guia, ele vai te mostrar como tá a exposição da sua cena. Se ela tá mais clara, se ela tá mais escura ou se ela tá neutra. Quanto mais para a esquerda, mais escuro a sua imagem tá. Você vê aqui o sinal negativo quer dizer mais escuro. Positivo ou para a direita, ele quer dizer que essa imagem está ficando mais clara. Tem um medidor aqui que você tá vendo. Para você testar isso, é só você apontar a câmera para um lugar muito claro e depois apontar a câmera para um lugar muito escuro. Aí você vai ver o medidor e vai fazer isso aqui, ó, ele vai ficar dançando. Você como filmmaker e fotógrafo, você tem que se preocupar com o seguinte, esse é o seu objetivo, tá? Você tem que cravar o teu fotômetro ou em -1 ou em +1. Por que não o 0? Todo mundo acha que é o 0, eu também achava. E faz sentido ser o 0, mas infelizmente nossas câmeras elas não são exatamente iguais ao nosso olho humano. Elas têm algumas diferenças, elas interpretam o mundo real e por causa disso tem algumas distorções, tá? Quando você deixa no 0, no neutro, suposto neutro, você acaba deixando tudo um pouco mais cinzento. O que eu quero dizer? A câmera ela não enxerga exatamente o branco, ela não enxerga exatamente o preto quando ela tá no neutro. Ela enxerga mais escuro, ela enxerga mais cinza mesmo, acinzentado. Por isso que você tem que colocar no +1 ou no -1, porque aí você equilibra. Quando você tá num ambiente claro, que tem luz, procura colocar sempre no +1. Vai parecer errado, vai parecer que tá tipo sobreexposto, tá tipo estourado, mas não, tá certo, tá? Porque aí ele vai pegar tudo que é branco e vai deixar branco de verdade, não vai ficar aquele cinza, tipo essa camiseta aqui. Agora quando você tá gravando, por exemplo, num show, tá rolando umas paradas de noite, pra você não ter aquele preto desbotado, que não é aquele preto absoluto, que, por exemplo, a gente vê um monte de propaganda de televisão, agora os caras estão falando, a TV, o preto é 100% preto, não sei o que lá. Provavelmente você já viu alguma propaganda assim. É o mesmo motivo. Quando você tem o preto absoluto, as cores ficam mais vibrantes, ficam mais saturadas, fica mais bonito. Agora quando você deixa no 0, parece que tudo tá meio desbotado, perdeu a cor. Então, quando você tá num lugar escuro, procura deixar no -1, tá? Então lembra sempre, +1 ou -1. Não precisa ser exato, mas procura chegar o mais perto possível. Agora a gente vai falar do frame rate, ou a contagem de frames por segundo. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos por segundo. Para você associar isso, lembra daqueles flipbook que a gente fazia quando a gente era moleque. Tem um monte de vídeo desse no Instagram, por exemplo, que você consegue ver cada desenho do personagem, mas quando você coloca ele em movimento, parece que ele é uma coisa só, que ele tá se movendo mesmo. É o mesmo conceito. O cinema, como a gente conhece hoje, eles usam uma contagem de frame, o frame rate de 24 fotos por segundo, ou 24 frames por segundo, que é o padrão da indústria. Por que eles usam 24 frames por segundo? O motivo é que essa contagem de frames, ela é a mais próxima do nosso olho. É mais ou menos como se a gente enxergasse mesmo 24 frames por segundo. A gente não percebe que tem alguma diferença, é o mais natural. Mas existem outras contagens muito maiores.
Tem câmera que grava até 240 frames por segundo, tipo uma GoPro. E onde que isso é útil? Por exemplo, pensa numa cena de ação, uma cena de esporte radical. Quando você tem uma cena que precisa de muito movimento, que tem muita dinâmica, é mais interessante você mostrar para o seu público mais informação, correto? Mais detalhes, mais nitidez em cada movimento. Porque quando você usa 24 frames por segundo, você perde informação. Pensa o seguinte, olha a diferença entre 24 e 240. Tem muito frame por segundo que acaba sendo perdido quando você usa 24 frames por segundo. Lembra que eu falei da GoPro? Faz sentido agora, não faz? Além do que, se você tem uma contagem maior, você pode brincar com o famoso slow motion, que é aquele efeito onde tudo fica mais devagar, mais lento. E como que você faz isso? Você precisa de mais frames para você poder fazer essa brincadeira do slow motion, porque você vai fazer o seguinte, você vai diminuir a velocidade na edição, e aí quando você diminui a velocidade, você consegue ver mais claramente frame a frame. Se você tiver mais frames para usar, mais fluido, mais imperceptível vai parecer aquele que parece aquele efeito de stop motion, assim, sabe? Parece que tudo tá quebrado. Quanto mais frames você tiver, menos você vai ter essa percepção. Quanto menos, vai parecer aquele filme antigo do Charlie Chaplin que parece que tá tudo quebrado, assim, que ele tá aqui uma hora e do nada ele tá aqui, assim. E você como filmmaker, você tem que decidir qual frame rate você vai usar para tua cena. Como você vai mexer no frame rate? Tu vai vir aqui de novo no Q, e aqui embaixo, ó, tá vendo? Você consegue ver tá 23, é o 24 frames por segundo no caso. Como eu falei, ele não é exatamente 24, 60, 120, ele é quebrado. Então é aqui que você vai definir o formato e o frame rate do seu vídeo, tá? Ele vai pedir para você quer gravar em 29.97, que é o 30, em Full HD. Posso gravar em Full HD em 24 quadros por segundo, que é esse 23. Posso gravar em HD em 60 frames por segundo, que é no caso se eu quiser fazer um slow motion, por exemplo. E esses dois aqui que são VGA, que eu não recomendo você usar porque ele vai deixar seu vídeo muito pequeno. Tá vendo a diferença aqui, ó? 640 por 480, tá? Esse é o VGA. Agora se eu for no Full HD, olha o tamanho, 1920 por 1080. Então eu recomendo você usar sempre esses Full HD, porque é o formato que a gente está acostumado hoje em dia, que a gente vê no YouTube, por exemplo. E tudo vai depender da história. Lembra disso? Assiste esse vídeo aqui que eu conto quais são as coisas mais importantes para fazer qualquer vídeo. E uma delas é a história. A sua história pede que você aumente o frame rate. Agora a gente chegou na tríade, que é a velocidade, a abertura e o ISO. E por que eu chamo isso de tríade? É como se fosse o freio, o acelerador e a embreagem do carro, tá? Essas três coisas são essenciais para você poder fazer o carro andar, certo? Vamos começar com a velocidade do obturador. Como o próprio nome diz, é o quão rápido ou quão devagar o teu obturador abre e fecha para fazer o vídeo. Existe uma regra, que não é bem uma regra, é mais uma dica para você ter um efeito mais natural na sua filmagem, que é a regra dos 180 graus, tá? Como que ela funciona? A tua velocidade, ela tem que ser o dobro da tua contagem de frames. Então se eu tô gravando a 24 frames por segundo, que é o caso desse vídeo aqui que vocês estão assistindo, a minha velocidade está em 50. Oxe, mas não era 48 o dobro? Sim, deveria ser, mas nem todas as câmeras têm uma contagem exatamente precisa. Tenta chegar o mais próximo possível. A minha câmera chega em 50. Por que você usa isso? Eu falei já, né? Mas eu vou reforçar aqui. Quando você faz essa regra, você tem um efeito mais natural. É o mais próximo do nosso olho humano. Além do que, você consegue criar esse efeito aqui, ó. Vocês estão vendo na minha mão que tá rolando um famoso motion blur, que é esse desfoque, parece que tá tudo borradinho, vocês não conseguem ver exatamente onde estão meus dedos. Você cria esse efeito usando essa regra, que seria mais ou menos como a gente enxerga mais ou menos assim, a gente não consegue enxergar exatamente a cada frame daquele movimento, a gente enxerga assim. Mas por que não é uma regra? Porque tem vezes que você não quer usar esse efeito mais natural. Você quer dar uma sensação pro seu público que o que eles estão vendo não faz parte da realidade. Pensa no seguinte, vamos voltar à cena de ação. Digamos que a gente tá fazendo uma cena de luta. Não é legal quando você consegue ver cada movimento, cada take certinho, tipo Matrix? Como que você faz isso? Você primeiro utiliza uma taxa de frame rate maior e você também brinca com a velocidade do seu obturador. Quando você quer uma cena um pouco mais constante, você consegue ver cada coisinha,
você tem que aumentar a velocidade para mais que o dobro do frame rate, tá? Eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Vocês estão vendo minha mão aqui, certo? Eu tô usando a regra dos 180 graus. Agora eu vou aumentar a velocidade. Eu tô com a velocidade 2000 agora. Antes eu tava com a velocidade 50. Olha como faz diferença na minha mão. Tá vendo que tá tudo mais nítido, cara? Tá até meio bizarro assim, né? Parece que minha mão virou gelatina. Mas esse é a lógica de usar a velocidade maior, porque você consegue dar mais nitidez pro movimento das coisas. Agora, por exemplo, eu quero fazer uma cena de sonho, digamos, tá ligado? Que é uma cena mais romântica. Esse é o microfone que eu uso, tá, galera? É uma cena mais romântica, digamos, uma coisa mais lúdica, que você não quer ter essa nitidez absurda, que dá pra ver tudo, às vezes nem é interessante. O que você faz? Você faz o contrário, você diminui a velocidade. Então, ó, vocês vão ver agora. Eu vou começar a diminuir a velocidade, observa na minha mão. Olha como tudo fica mais borrado, menos nítido. Por exemplo, você quer fazer uma cena de bêbado, teu personagem bebe pra caralho, ele tá doidão e tal. Porra, é legal você usar esse efeito, porque parece que você tá vendo nos olhos dele. Então é pra isso que você usa esses tipos diferentes de velocidade. Tudo vai depender, de novo, da sua história. O que você quer contar? Mais uma coisa que a gente tem que falar sobre a velocidade do obturador. Ela, como tudo na vida, tem uma consequência. Quanto maior a velocidade, menos luz vai entrar, porque ele vai abrir por menos tempo o obturador. Então, o que vai acontecer? Eu vou aumentar aqui a velocidade pra vocês verem. A imagem vai ficar escura. Tá vendo? Eu tô aumentando aqui e a imagem ficou bem escura agora. Se eu fizer o contrário, que é deixar mais devagar a velocidade, vai ficar claro. Então esse é o efeito colateral da velocidade. Ele vai mexer na exposição da sua imagem. E beleza, digamos que eu mexi na velocidade aqui porque eu queria fazer uma cena de luta, mas de repente ficou tudo escuro. O que eu faço agora? Você vai usar o segundo pilar dessa tríade, que é a abertura do diafragma. A abertura do diafragma, o nome diz tudo, tá? É quão aberto o seu diafragma tá. Quando a gente fala diafragma, a gente já tá falando de lentes, tá? A gente não tá falando mais do corpo da câmera, a gente tá falando de lente. Cada lente possui um diafragma, possui um conjunto de lâminas que ele abre e fecha de acordo com o que você quer, tá? E o que essa abertura faz? Pela lógica, quanto mais aberto o seu diafragma, mais luz vai entrar no seu sensor. Quanto mais fechado, menos luz. Vai ficar mais claro ou mais escuro, dependendo da contagem que você usar. A contagem funciona da seguinte forma. Ela é medida em f-stop. Você vai ver no manual ou até na própria câmera. Vai estar escrito assim, f barra algum número. A numeração ela é inversamente proporcional à abertura. Eu quero dizer com isso. Se eu tiver com uma abertura, digamos, 1.8, ela é uma abertura bem grande. Se eu tiver com uma abertura tipo 22, é uma abertura bem fechada. Tá vendo que ela é ao contrário? Quanto maior a abertura, menor o número. Essa é a lógica, tá? Eu não sei porque eles fizeram assim, mas é assim. Não tem muito o que fazer. A abertura, ela também tem um efeito colateral, que é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui. Beleza, galera, agora vocês estão vendo aqui a T6 do Maurício. Eu tô na abertura máxima dela, que é 4. E vocês estão vendo ali o copinho, esse copinho aqui maravilhoso. E o resto tá tudo desfocado ali, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a minha abertura. Eu vou aumentar o número aqui. Percebe lá no fundo que tudo vai começar a ficar mais nítido. E com consequência, as coisas vão ficar mais escuras também. Agora dá pra ver aí, o que tava lá no fundo ficou bem mais nítido do que tava antes. Correto? Eu vou diminuir de novo pra vocês verem a diferença. Então esse é o efeito colateral da abertura do diafragma. Ela vai deixar tudo mais nítido ou menos nítido. Ela vai criar o famoso bokeh, o desfoque, né? Que a gente gosta de botar nas coisas. Só que lembra sempre, como consequência de tudo isso, vai gerar menos luz ou mais luz na sua imagem. Beleza, você tá fazendo a cena de luta, aí você aumentou a velocidade e ficou escuro. Você abriu o diafragma e entrou mais luz. Mas ainda assim não é o suficiente para sua cena, ainda continua escuro. O que eu faço aí?
Aí que entra o último pilar dessa tríade, que é o ISO. O ISO é o que? É a sensibilidade do sensor da sua câmera, tá? As câmeras digitais têm um sensor que ele capta a luz e transforma essa luz em informação, que vai virar um arquivo JPEG, um arquivo RAW ou um MP4 se você estiver gravando um vídeo. Se você aumentar o ISO, você vai aumentar a sensibilidade do sensor, então toda a luz que entrar nele vai ser captada de um jeito mais intenso, mais forte e, por consequência, vai aumentar a iluminação do seu ambiente. Então, no caso aqui, eu estou usando um ISO de 200, mas se eu aumentar ele, vocês vão perceber que as coisas vão ficar mais claras, minha cara vai ficar estouradaça. Agora eu estou usando um ISO de 6400 e vocês praticamente não conseguem me enxergar. Só que tem um efeito colateral também no ISO. Quanto maior o ISO, mais ruído eu vou ter na imagem. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês também. Então eu vou aumentar o ISO, vou deixar no topo aqui. E eu vou aumentar a velocidade para vocês poderem enxergar melhor o que está acontecendo na cena. Vocês conseguem perceber? Olha ali para trás, olha aqui no outro lado. Tá vendo todas essas partículas, esses ruídos mesmo que estão surgindo na tela? É isso que o ISO faz. Ele deixa o sensor tão sensível que ele começa a dar essa falha, né? A imagem fica um pouco falhada, não fica tão bonita, não fica tão perfeito como a gente quer. Eu coloquei o ISO por último, não é por acaso. Ele é o último recurso que você vai usar. É a última coisa que você vai pensar quando você estiver gravando um vídeo, por causa desse efeito. Se você não quer uma gravação feia, eu recomendo você não usar o ISO. Procura colocar mais iluminação, bota mais refletor, bota mais uma lâmpada, coloca o ator ou a atriz num lugar mais claro. Repense a sua cena antes de usar o ISO. O ISO é o último recurso. Nada funcionou. Beleza, eu vou mexer no ISO agora. A velocidade na câmera é essa contagem aqui, ó. Tá escrito 60, tá vendo? Pra você mexer na velocidade é só você girar essa rodinha aqui, ó. Então observe ali, ó, no número 30, tá no foco. Eu vou aumentar a velocidade, ó. Tá vendo que ele tá aumentando também? E tá ficando escuro como consequência. Então é aqui que você mexe a velocidade, tá? Pra você mexer na abertura, que é esse segundo número aqui que tá escrito 4.5, você vai segurar nesse botão escrito AV. Você vai segurar ele e você vai girar a rodinha, que nem você girou para mudar a velocidade. E aí ele tá vendo que ele selecionou agora a abertura quando aperta o AV, ó, tá vendo? E aí você vai girar a rodinha também. Você vai diminuir a abertura se você for para a direita, e você vai aumentar a abertura se você for para a esquerda, tá? E como consequência também vai ficar mais claro, mais escuro, vai ficar desfocado ou focado, dependendo da sua abertura. Vocês estão vendo que a tríade tá toda aqui embaixo, ó, porque tá aqui a velocidade, a abertura e ali tá o ISO, tá escrito ISO ali, 400, tá vendo? E no meio deles tem o fotômetro. Tudo isso é para te auxiliar, para facilitar o seu trabalho. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui no fotômetro que tá muito escuro. Putz, o que eu faço? Vou diminuir a velocidade. Ainda não tá legal. Puta, a abertura tá muito fechada, deixa eu abrir um pouquinho mais. Tá vendo que o fotômetro tá andando? Agora tá no -1, tá interessante. Mas eu acho que eu consigo abrir um pouquinho mais para tentar chegar no +1 ali, ó. Ó que legal. Puta, se por exemplo tá muito escuro ainda, vamos supor que tava assim e você não consegue mudar, o que eu faço? Agora que eu vou mexer no ISO. Aí o ISO você pode vir, posso apertar aqui no ISO, por exemplo, eu posso andar com ele, ó, e eu consigo selecionar o ISO que eu quiser. É a mesma coisa para os outros, tá? Eu posso mudar aqui se eu quiser também. Só que eu prefiro usar a rodinha, porque, não sei, cara, é mais seguro, né? Parece que eu tô... Aqui eu posso cometer o erro de botar o número que eu não quero, enfim. Na rodinha eu tenho mais segurança, tenho mais controle. Tem um botão escrito ISO aqui, ó, tá vendo? Se eu apertar esse botão, ele vai abrir esse menu. E eu com a rodinha eu posso selecionar qual ISO que eu vou querer. Naquele caso que a gente estava exemplificando, digamos que o único jeito de eu fazer o negócio tem que ser aumentando o ISO. Consegui mexer em tudo em questão de segundos, utilizando esses botões e a rodinha. E aí eu olho ali no fotômetro, eu tô mais ou menos onde eu quero, que é o +1. E aí eu tenho uma fotometria, tenho uma exposição correta para gravar o meu vídeo. Assim que você vai configurar a sua câmera, tá, galera? A câmera da Canon, ela foi toda feita para ser prática, então não é um bicho de 7 cabeças. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que eu falei das 6 coisas que você precisa dominar para você poder usar qualquer câmera. Parece difícil, no começo vai ser mesmo, não tem problema, não se assuste. Mas é um processo, tá? Você tem que praticar, você tem que... Eu espero que vocês saiam desse vídeo já com vontade de pegar uma câmera dessa, ou até o seu celular.
É, galera, o seu celular também tem isso. Por quê? Porque ele tem uma câmera dentro dele. Toda câmera usa essa lógica. Então procura aí, deve ter um monte de aplicativo de celular. Eu já ouvi falar de um que chama Moment, ele é pago, mas você consegue mexer nessas coisinhas no seu celular para brincar. Eu recomendo, vai sair muito mais barato que você comprar uma DSLR, por exemplo, que é uma câmera dessa. E aí você vai guardando e aos pouquinhos você compra uma dessa e vai ser legal porque você já vai estar sacando as ideias aqui. Então você não vai perder muito tempo tentando decifrar a câmera, porque você já vai saber a lógica, olha só que legal. Esse é o básico do básico, tá? Pergunta pra qualquer fotógrafo, qualquer videomaker, eles vão falar a mesma coisa pra você, te garanto. Pode pesquisar no YouTube aí, quanto você quiser. Esse é realmente o beabá da parada. Então aprendam isso, façam com carinho. Se vocês quiserem me mandar essas imagens que vocês quiserem para eu dar um feedback, por favor, mande. Esse aqui é o meu Instagram, pode mandar uma DM lá, falar, olha, dá uma olhada aqui no que eu fiz, vê se tá certo. Eu vou fazer isso com muito carinho, pode ter certeza, tá? Eu tô aqui pra ajudar, assim como eu fui muito ajudado, eu quero ajudar as pessoas. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, dá aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem muito vídeo legal aqui já, de tutoriais bacanas que eu fiz. E eu fico por aqui, galera. Muito obrigado e a gente se vê no próximo.